Bom dia ao nosso querido, grande governador da Bahia, Rui Costa, que já está na linha e vai conversar com nós dois. Rui, governador, bom dia, como vai você, meu querido amigo? Bom dia, Mário. Bom dia, Zé Eduardo. E bom Oi, dia a Rui, todos os amigos e governador. Bom amigas aí dia, governador. sintonizados na metrópole. Rapaz, você não sabe como é bom conversar com você. Eu já estava com saudade, achando que você tinha desprezado a gente. Zé Eduardo, não, que você conversa lá na Record, homem é campeão de audiência, o retado mesmo, e é mesmo. Mas eu já estava dizendo assim, Rui, rapaz, o que é isso? Eu só elogiando este homem, dizendo que... Governador da Zorra, viu? Quem quiser que sacaneie com ele. Você concorda com isso, Zé? Que ele é um governador da Zorra? Outro dia eu fiz um comentário, eu disse assim, Wagner foi um bom governador. Eu vi. Mas Rui é um ótimo governador, eu disse 2 vezes. Eu sei que Wagner vai ficar assim, que invejoso que é, tá? Mas eu disse, e é verdade, para mim é verdade. Eu acho que eu não ficaria na equipe de Rui um minuto. Eu soube que o governador, domingo, 10 horas da manhã, todo mundo de prontidão. Não dá para mim não, viu, governador? Para mim não dá não. Aí é demais para minha cabeça, viu? Parabéns, parabéns. Governador, nós estamos num caos que parece que aumenta todas as horas. Mandaram para mim aqui, Rui, uma foto antiga de uma carreata dessa de moto, feita há alguns anos atrás, por quem? Benito Mussolini, o fascista mor da Itália. Ele usava esse mesmo método. E o presidente da República vai sem máscara, sem nada, depois pega o avião, vai para o Equador para assistir a posse lá do presidente, já salta lá de máscara e tudo. Rui, a gente é obrigado mesmo a viver isso até o próximo ano, né? Mário, a sensação que a gente tem é que é um pesadelo, né? Agora, essas ações, Mário, são todas, na minha opinião, muito bem planejadas, organizadas, Também acho. para reaglutinar a seita dos seus seguidores. E todas as vezes que ele sente que vai perdendo cada vez mais apoio popular, ele aprofunda e radicaliza esse comportamento que, ao olhar das pessoas racionais, da maioria do povo, são absurdos, incompreensíveis, inadmissíveis para o presidente da República, mas para o olhar da seita que os segue, ele aprofunda essa relação com a seita e é isso mesmo que ele quer. Então, alguns dizem que atitude absurda, maluca, impensada. Não tem nada de impensado, é tudo planejado. Infelizmente, nós vivemos uma tragédia social. A pobreza disparou no Brasil, a extrema pobreza voltou com muita força, a fome voltou no Brasil, mas as pessoas em vários lugares no Brasil pedindo comida, o desemprego disparou, caminhamos aí para 500 mil mortos no Brasil, e é um deboche atrás do outro. É o deboche do passeio de jet ski, quando completou 20 mil, o deboche quando ele disse que não era coveiro, quando completou 50 mil. Então, eu nunca vi um ser humano com tanto desprezo ao próximo e à vida humana como esse presidente da República. É algo realmente, às vezes a gente se belisca, se toca assim para ver se é verdade ou se está vivendo um pesadelo. Infelizmente, é um pesadelo que, felizmente, tem data para acabar. E nós vamos acordar e vamos salvar o Brasil desse pesadelo que nós estamos vivendo, com fé em Deus. Governador, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o chamado Estado Solidário. O que é isso? Barão, o Estado Solidário representa um conjunto de várias ações no sentido de garantir alguma transferência de renda e ajudar a colocar comida na mesa das pessoas, ajudar a dar esperança à nossa juventude. Então, nós criamos, por exemplo, Mário, na área da educação, programas de transferência de renda. Criamos um programa chamado Bolsa Permanência, para apoiar os jovens a continuarem com seu vínculo com a escola. São quase 300 mil famílias beneficiadas com o valor de R$ 150 que nós já pagamos,
e vamos continuar pagando ao longo dos meses. Criamos um outro benefício, que é o Vale Alimentação. Esse beneficia todos os alunos da rede estadual matriculados, são quase 800 mil alunos. Criamos um programa que, na verdade, esse programa foi criado antes da pandemia, em 2019, como um projeto piloto, o programa de monitor escolar, ou seja, alunos com melhor desempenho, acima de 8 em matemática ou português, eles fazem monitoria, reforço escolar para seus colegas. Em 2019, nós abrimos 10 mil vagas e agora nós abrimos 52 mil vagas, também pagando benefício para esses jovens de R$100 por mês. Além disso, temos apoio aí para a área do comércio, que foi afetado de forma mais forte, transferindo para aquelas cidades onde houve paralisação do comércio o recolhimento de ICMS para o segundo semestre, e também uma linha de crédito aí de 100 milhões para pequenos comerciantes, produtores que queiram acessar para ajudar a atravessar esse momento de pandemia. Enfim, são ações que visam, repito, ajudar as famílias, ajudar a colocar comida na mesa, porque, infelizmente, para nossa tristeza, a fome que, eu diria, ficou distante do povo brasileiro há anos atrás, voltou com toda a força. E com todas as limitações orçamentárias financeiras, nós vamos fazendo um esforço para ir criando esses programas, como também, Mário, eu quero aproveitar a sua audiência e pedir a Zé Eduardo também que reproduza em outros espaços aí de comunicação a matrícula para o programa Educar para Trabalhar. Nós fizemos uma parceria com o Sistema S, SESI, SENAI, SESC, no sentido de formar mão de obra e dar oportunidade a jovens de terem um diploma em algum curso profissionalizante via internet, e abrimos 200 mil vagas, isso mesmo, 200 mil vagas, e ex-estudantes também podem participar. Então, as pessoas que saíram aí nos últimos anos da rede estadual podem se inscrever e podem cursar também. Então, não perca essa oportunidade, entre no site da Secretaria de Educação, e essas aulas, esses cursos também contarão como carga horária para cumprir esse ano letivo, que estamos fazendo 2 em 1, 2020 e 2021. Ô, Zé, eu não sei se você viu, o próprio governador colocou no Instagram dele, eu sempre brincava com ele quando ele vinha aqui, a foto dele, primeiro ano de governo, e agora, cabelinho branquinho, branquinho, você viu, Zé? Vi. Eu acompanho o governador no Instagram. Ele postou uma foto em Amargosa recentemente, não foi, governador? Em Amargosa? Foi. Ali eu postei de Amargosa para responder um fake news ali. Que ali foi sacanagem, rapaz. Infelizmente, Zé, esse país, o presidente da República transformou no país da fome, do desemprego, da miséria, e tenta transformar num país da calúnia, da mentira, da difamação, com uma rede de seguidores que só espalha mentira o tempo todo, calúnia, mentira. E postaram uma foto minha de 2018 ou 2019, lá no São João de Amargosa, que eu fui. Sim. E aí, evidente, em 2018, 2019 não tinha máscara, né? Nem tinha Covid. Lógico. E aí postaram como se a foto fosse recente, com a voz, e eu estou tentando identificar essa voz para abrir um processo criminal contra essas pessoas. Infelizmente, além de mentirosos, são covardes, porque se escondem no anonimato para não apresentar. Tiram um de valentões, mas, na verdade, são covardes e não sequer revelam suas identidades ao postar essas calúnias e essas mentiras. Ô, governador, outra coisa. Tente explicar para a gente aí como é possível, no meio de uma pandemia que custa custos absolutamente imprevisíveis, com hospital, equipe, manutenção, equipamento, tudo,
auxílio, esses auxílios, auxílio para estudante, auxílio para tudo. Como é possível manter o equilíbrio financeiro do Estado, não atrasar pagamento de salários e ainda aumentar determinados serviços? Para mim, olhe, eu acho isso uma coisa incrível, porque eu fico imaginando, porque de repente você tinha toda uma programação, os 2 últimos anos do seu governo, não é? Você tem toda uma programação. De repente aparece uma coisa que vem assim, pá! E começa a levar dinheiro, levar dinheiro. Como é que é essa arrumação aí, governador? Ô, Mário, não é fácil não, mas como o Zé Eduardo brincou aqui, os secretários e o pessoal que trabalha comigo, realmente, Zé, domingo é domingo. Ontem eu estava às 10 horas da noite passando mensagem aqui para o secretário de Educação, hoje pela manhã já passando mensagem para o pessoal da Casa Civil, às 5h30, 6 horas da manhã. Então é muito trabalho, viu, Mário, reorganizando as finanças. E eu até estava brincando com o Wagner esse final de semana, que a gente estava conversando. Eu dizer, eu não peguei durante os 6 anos nenhuma brisa a favor, não peguei nenhum vento a favor, foi só vento contra, mas só dificuldade, né? Porque já no primeiro ano eu todo otimista, porque a Dilma tinha sido reeleita e tem nisso o processo do impeachment. E o país paralisa, nada anda. Em 2016, Dilma é cassada, entra o Temer, que começa a perseguir a Bahia, e depois nem se fala esse cidadão que está aí. Mas, graças a Deus, Mário, eu diria que eu segui a orientação que minha mãe me dava. Minha mãe era uma pessoa muito, muito determinada, e quanto maior a dificuldade, mais ela dizia, olha, não baixa a cabeça para a dificuldade. Se você baixar a cabeça, você não vai enxergar o tamanho do obstáculo, do desafio que você tem que superar. Levanta a cabeça, mantenha a coluna vertebral ereta, trabalhe, estude, se peça a Deus ajuda, que você vai superar as dificuldades. E assim eu fiz, trabalhando muito, e eu posso me orgulhar, Mário, são 6 anos, sem nenhuma brisa a favor, mas podemos, eu e os baianos, nos orgulharmos de que somos o 2º estado em investimento no Brasil, só ficamos atrás do estado de São Paulo, mesmo tendo a 16ª arrecadação per capita do Brasil, ou seja, comparando os 27 estados, nós somos o 16º em arrecadação proporcional à população, 16º, mas em volume de investimento, nós somos o 2º, só ficamos atrás de São Paulo. E eu tenho orgulho de dizer que na saúde, por exemplo, nós estamos em primeiro lugar. É o maior investimento da história da Bahia em saúde pública. São 25 policlínicas e eu vou completar agora todas essas 25, agora no mês de junho e julho, inaugurando aqui as policlínicas, 10 hospitais novos. Essa semana eu inauguro mais um. A maternidade, que antes chamava Batista Queribé, que praticamente só ficaram algumas paredes de pé, o hospital é todo novo, 0 bala. Nós vamos inaugurar essa semana, são mais 100 leitos com UTI, neonatal para as crianças, mais uma maternidade de alta complexidade lá no subúrbio. Então, na área da educação, vamos investir esse ano, Mário, com fé em Deus, mais de R$1 bilhão em requalificação e melhoria da infraestrutura das nossas escolas. Recentemente fui a Ilhéus, Itabuna, da Ordem de Serviço, então nós estamos construindo escolas novas em várias cidades da Bahia, Teixeira de Freitas, no extremo sul, são vários no sul, no oeste. Enfim, trabalhando um bocado. Na área de mobilidade, eu acho que nem precisa falar, porque esses investimentos são muito visíveis aí, com o metrô, com o VLT, eu agora não sei, mas fazer com recurso próprio a ligação de Ilhéus e Itabuna, a chamada BR-415. Nós esperamos 5 anos, infelizmente, um jogo de empurra, uma perseguição contra a Bahia, e o povo baiano já se acostumou com esse ritmo. Então eu anunciei agora, no próximo dia 1º de junho, nós vamos publicar uma licitação com recursos estaduais para fazer a ligação Ilhéus e Itabuna, tão sonhada, tão desejada aí pelo povo da região sul. É mais um compromisso nosso que a gente realiza. Assim como também vou entregar a maternidade de alta complexidade lá em Ilhéus,
também, que está concluída, estamos já instalando os últimos equipamentos e a Prefeitura já selecionando o pessoal. E aí, Zé Eduardo? Bom, governador, decreto aí prorrogado, mas com mudanças, com alterações. Toque de recolher sai de 22 para 20, proibição de bebida alcoólica nos bares e restaurantes, um choque grande, porque o motivo todo mundo já sabe, taxa aumentou, estava vendo agora a televisão, festa de paredão, e a polícia lá, guarda municipal lá, tira todo mundo lá de dentro, multa, apreende, mas eu creio o seguinte, a parcela da população ela é culpada por isso tudo acontecer. Agora, meu nome é Raimundo, eu tenho meu boteco, vendo tudo direitinho, pago meus impostos e tenho que pagar pela irresponsabilidade desta parcela da população, que não é pequena, não é, governador? Infelizmente não, Zé. Final de semana aqui, eu tenho pedido à população para ajudar a denunciar, e no meu próprio Zap eu recebi vários vídeos, várias imagens, e passei para o comandante Paulo Coutinho, passei para os prefeitos de cada cidade, inclusive de Salvador, para a tomada de decisões. Infelizmente, Zé, os justos, os corretos, acabam pagando pelo preço da irresponsabilidade de algumas pessoas que não tomam as medidas adequadas de proteção. E eu quero chamar a atenção aqui de todos os comerciantes da Bahia inteira, todos que têm qualquer atividade produtiva, nos ajude, dê a sua parcela de contribuição. Não permita que ninguém entre no seu estabelecimento comercial sem máscara. Por quê? Porque se a pessoa estiver sem máscara e tiver 10, 15, 20 pessoas na sua loja, independente de qual é a sua loja, vai estar ajudando a disseminar a contaminação, e se a coisa degradar demais, nós não teremos alternativa, seremos obrigados a dar um passo atrás. Então, eu estou pedindo aqui, não só como governador, mas como pai de família, como avô até hoje já, que você nos ajude. Você pode fazer a sua parcela de contribuição. Então, na sua loja comercial, só deixe entrar quem estiver usando máscara. Se a pessoa tirar a máscara para falar, pede para colocar máscara. É o mínimo que cada um de nós, como cidadão, pode fazer. O resultado que nós vamos colher está mais do que comprovado depois de um ano de pandemia. A pandemia é resultado do comportamento das pessoas, não necessariamente somente dos governantes. Os governantes têm um papel grande, seja para influenciar, para espalhar o vírus, seja para conter o vírus. Mas o que determina mesmo o contágio é o comportamento da população. Infelizmente, o que nós temos visto associado ao consumo de bebida alcoólica, verdadeiras festas, tanto em bares, locais de classe média, como em locais populares. E por isso, nós estamos restringindo como um sinal de alerta. Ligamos a sirene de alerta, restringindo sexta, sábado, domingo. O toque de recolher passa a ser a partir das 20 horas e suspendendo no próximo final de semana, sexta, sábado, domingo, a comercialização de bebida alcoólica. E eu vi, inclusive, uma nota aí da Brasel, que foi publicada, e eu quero dizer aos empresários dos bares e restaurantes, todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. Então, são dezenas e dezenas de vídeos, de fotos que eu recebo de bares que não seguem o mínimo de padrão num comportamento de Covid, até porque, por exemplo, em Salvador, a lotação máxima deveria ser de 50%. Nenhuma das imagens que eu recebi tem algo próximo nem a 100%. Ao contrário, está mais do que a capacidade, com muita gente em pé esperando do lado de dentro, do lado de fora. Então, nós vamos restringir no final de semana, e isso, Zé, como um alerta, chamando a atenção à população que o vírus, infelizmente, não foi embora. A solução para isso é a vacina. E, Mário e Zé, o que me assusta, eu tive uma reunião sexta com os prefeitos do Extremo Sul. A maioria me falou, governador, sabe qual é a dificuldade? Que a população, eu acho que pelo cansaço, pela exaustão, começa a transpor para a Bahia uma realidade que é dos Estados Unidos. A maioria disse assim, eu fui conversar com as pessoas, não, lá nos Estados Unidos está todo mundo tirando a máscara já, o vírus foi embora. Eu digo, mas os Estados Unidos, eles tiraram o presidente irresponsável.
Aqui ainda não te conseguiu, não. Então, por enquanto, temos um presidente que se comporta como aliado do vírus. Enquanto ele for aliado do vírus, o povo vai sofrendo, entendeu? Ele não comprou vacina na época adequada, só comprou depois que houve uma comoção popular, uma pressão popular grande no Brasil, mas o quanto ele pôde atrasar a compra de vacina, ele tentou. E hoje ele continua na tese dele, na tese científica dele, ou seja, quanto mais contaminados tiver, mais rapidamente o vírus vai embora, independente do número de mortos, e o Brasil... Agora, governador, você falou aí no extremo sul, Porto Seguro deve estar bem, não é? Porque lá a doutora Cloroquina é a secretária da Saúde, não é? E as informações não tem problema nenhum lá. Isso confere com as informações que você tem, Rui? Infelizmente não, Mário. De taxa de mortalidade, é a terceira região em taxa de mortalidade entre todas as regiões da Bahia. A primeira, região leste, onde nós estamos, aqui na região metropolitana, a segunda, região sul, e a terceira, extremo sul, em taxa de mortalidade, e hoje tem algo próximo a 90% de taxa de ocupação na região sul, na região extremo sul. Então, Mário, essas drogas que eles inventaram, muito mais para uma disputa ideológica, e infelizmente, hoje várias pessoas estão tendo que se tratar, outras até que fazer cirurgia por conta dessa intoxicação que se deu por conta desses irresponsáveis que ficam mandando a população se entupir de produto químico, de medicamento biológico, numa ação sem nenhuma comprovação científica. Governador, outra coisa. Em relação à chamada terceira onda, existe no radar de vocês aí a perspectiva dessa chegada? Olha, Mário, eu até li um artigo ontem publicado, a gente lê tanta coisa que termina não vinculando mais a origem, mas que falava isso, que não dá mais para nem classificar como qual foi a segunda ou a terceira onda, porque nós nem saímos da segunda. Em fevereiro, Mário, nós tínhamos 8 mil casos na Bahia, 8 mil. Em março foi o pior mês, foi uma tragédia. Nós tivemos 3.362 óbitos só no mês de março, na Bahia, só na Bahia. Uma tragédia, foi o pior mês desde o início da pandemia. E chegamos a 22 mil casos. E ao longo do mês de abril foi uma luta grande, aí teve fechamento aí de várias cidades, inclusive Salvador, e nós tivemos 2.681 óbitos, e fomos caindo o número de contaminados e chegamos a 14 mil, portanto, um número muito superior a fevereiro. Vou repetir, fevereiro nós tínhamos 8, subimos para 22 em março e caímos para 14. No no sábado, nós já estávamos com 19 mil ativos, casos contaminados. Infelizmente, disparamos de novo em número de casos, e isso é preocupante, porque a onda começa assim: primeiro aumenta o número de casos, depois aumenta a procura nas UPAs, depois o internamento dos hospitais, depois explode a lotação nas UTIs. Essa tem sido a frequência. E, infelizmente, a solução é vacina, e o presidente ele nunca quis comprar vacina, se negou a comprar da Pfizer no ano passado, e hoje, junto com a Anvisa, boicota aí a compra da Sputnik. É claro que a gente tem que perguntar, porque eu fico olhando, não é? Conta-gota de vacina que chega, me dá uma dor muito grande quando eu vejo aquele povo sentado na fila, numa ansiedade de tomar a vacina. E sei seu esforço para trazer a Sputnik para cá, o esforço faraônico, monstruoso, e a coisa parece que vai andar agora, é a última cartada sua nisso aí. E hoje pela manhã eu estava vendo 10, 15 filas, Mário, e o povo, coitado, 4 horas da manhã, dormindo na fila, à vontade, o desejo. Tem mulheres que sambam, né, que fazem festa. Eu tomei a vacina, parece um gol no final de um bavi. E, por outro lado, o governo federal, que errou pra caramba lá atrás, agora está tentando consertar, porque sua popularidade desaba, quando, por exemplo, meu pai morreu em outubro,
E ele morreu de Covid, correto? Foi fazer uma operação, pegou Covid e morreu. Se ele tivesse sido vacinado, se tivesse a vacina. Então, milhares de brasileiros estão pensando desse jeito. E aí eu olho e vejo o cara de moto, para cima e para baixo, exploda-se. Então, o que eu quero saber do governador é o seguinte: sei do esforço, sei do que está acontecendo, sei de tudo. Mas qual a sua previsão, governador, para que todos nós, mesmo com conta-gota, mesmo a gente não sabendo o que vai acontecer, que pelo menos 80% da população vacinados esse ano? Ô Zé, o povo da Bahia se acostumou com o governador que sempre olha no olho das pessoas para falar, e quando a gente fala para cumprir, e o povo tem como uma referência forte daquilo que de fato está programado. Eu não consigo hoje, infelizmente, dizer ao povo da Bahia quando nós teremos a maioria da população vacinada. Como você disse, na sexta-feira foram formalizados, entregues os últimos documentos enviados da Rússia, no formato que a burocracia da Anvisa exige. Só para dar um dado a você, Mário e Zé, a Anvisa diz assim, aí tem uma planilha lá com as informações, aí ela disse, não, essa planilha eu quero em Excel. Mas você quer informação ou quer o modelo, o programa? Não, eu só aceito se for em Excel. Então, ou seja, o Brasil está desesperado, caminhando para 500 mil mortes, e a Anvisa está se dando ao luxo desse tipo de requisito, de exigência, de ser nesse formato, naquele formato, as informações, como se não bastasse apenas ter um conteúdo das informações. Mas, de qualquer forma, para atender aí aos burocratas da Anvisa, foi protocolado na sexta-feira os últimos documentos, e nós esperamos que dessa vez haja alguma sensibilidade humana e a vacina seja liberada, porque aí nós poderemos receber aqui para o Nordeste 7 milhões de vacinas, e a Bahia receberia 2 milhões já agora, no mês de maio. Aí sim nós seríamos capazes de programar, Zé, porque nós compramos 10 milhões de vacinas para receber todas até julho. Então nós estamos dizendo que teríamos capacidade de imunizar até julho 5 bilhões de baianos. Se nós até aqui, com esse conta-gota, imunizamos 3, mais 5 seriam 8 milhões. Então, em julho, nós temos condições, se liberar a Sputnik, de, no mínimo, 8 milhões de baianos estarem imunizados. Em julho, agora. Mais aquilo que vier de conta-gota da vacina nacional, nós, com certeza, poderíamos chegar aí a julho, estourando agosto, com 10 milhões de baianos vacinados. Aí nós teríamos, eu diria, uma zona de segurança muito maior, que entre os 5 milhões restantes ainda tem uma parcela que são os jovens abaixo de 12 anos e que não podem ser vacinados, porque as vacinas, por enquanto, não são recomendadas para crianças. Então, nós aí teríamos uma parcela, uma proporção bastante expressiva e daria uma margem de segurança grande para que a gente voltasse à normalidade no Estado. Mas, infelizmente, o governo federal e a Anvisa não demonstram nenhuma boa vontade. E eu tenho uma avaliação pessoal, Mário, sobre isso. Na minha opinião, ele opera para a manutenção do caos. Ele só sobrevive no caos, na polêmica, na crise, na violência. É o mesmo comportamento das milícias do Rio de Janeiro. A milícia só sobrevive com o caos da segurança pública, com o medo da população. Então, é o mesmo formato. Ele só sobrevive com caos, com a polêmica. Então, eu diria que aquilo que o vice-governador do Amazonas declarou, que a tragédia de Manaus tem a ver porque eles resolveram testar uma tese de que se tivesse a imunidade de rebanho, a gente se livraria do vírus, e usou Manaus como cobaia. Essa foi a declaração, não é minha declaração, é do vice-governador do Amazonas, que diz que aquilo não passou de um experimento para o grupo que comanda o país. Governador, CPI da Covid. A gente, aliás, aqui a representação da Bahia, o nosso senador Otto Alencar tem dado um show de bola, se destacado, inclusive, nacionalmente.
Rui, você acredita que essa CPI vai ajudar alguma coisa no processo político, inclusive no conhecimento parte da população do que realmente está acontecendo? Mário, antes de mais nada, eu quero, assim como você fez, parabenizar o Otto Alencar, tem sido um desempenho extraordinário, o nosso Ângelo Coronel também, um desempenho excepcional na CPI, e eu acho que, no mínimo, a CPI vai deixar claro para parte da população que, por alguma razão, não acompanhou, não teve acesso aos fatos, seja qual for a razão, ou porque não gosta de acompanhar telejornal, seja porque não tem acesso à internet, enfim, essas pessoas vão ter, eu diria, detalhado todo o passo a passo do crime que se cometeu nesse país, abandonando a vida humana, com absoluto desrespeito à vida das pessoas, porque isso que acontece, seja o passeio de esqui, o churrasco, a declaração de que eu não sou coveiro, ou mesmo passeio de moto, na minha opinião, é uma expressão. É a expressão de como eles enxergam a vida humana, qual a relação dele com o próximo, ou seja, de absoluto desprezo. Eu dei uma declaração a semana passada, mas eu tenho 58 anos de idade. Como todos sabem, minha história, eu nasci numa favela, cresci no morro, ali na Liberdade. Eu nunca vi, durante minha existência, nunca vi alguém com absoluta e tamanho desprezo pelo próximo, pela vida humana, pelo sentimento dos outros, como o presidente da República. Eu nunca vi. É de uma frieza, de um menosprezo. Ele ri da morte dos outros, brinca, faz piada. Eu vi a semana passada alguém lá, uma senhora que tinha perdido o marido, foi tentar falar com ele, e ele fazendo deboche da morte do marido e da mulher. Quer dizer, eu nunca vi alguém menosprezar tanto o ser humano, não tem nenhum sentimento de solidariedade, fraternidade com o próximo, como esse presidente. É realmente assustador, e eu acho que a esperança está em a CPI esclarecer cada dia mais, para aqueles que não tiveram acesso, a responsabilidade tanto do presidente como daqueles seus seguidores da seita que tentam, eu diria, levar o país ao caos para tentar ficar surfando nesse caos. Governador, eu acho que você concorda de que ele foi eleito naquela onda anti-PT, não é? Que naquele momento era muito grande por conta da Operação Mãos Limpas, da Lava Jato, aliás, da Operação Lava Jato, pelos desvios na Petrobras, prisão do presidente Lula, etc, etc, etc. Você receia, por exemplo, eu conheço muita gente até que jamais votaria em Bolsonaro, mas se absteve de ir para o segundo turno, votar em Haddad, por exemplo, pelo horror. Eu conheço gente, rapaz, que eu fico impressionado, pessoa até inteligente, o Rui, que vira para mim e diz assim: eu queria ver Lula morto, eu odeio ele, eu não tem que me faça votar no PT. Isso de um lado. Agora, do outro lado, eu recebi há poucos dias telefonema de 2 amigos políticos conservadores que votaram em Bolsonaro e que me disseram o seguinte: olha, se no próximo ano a eleição for Lula e Bolsonaro, eu detesto Lula, mas eu vou votar em Lula. Eu detesto o PT, mas eu vou votar em Lula. Sim, a pergunta então é o seguinte: você acha que há possibilidade, porque esse é o jogo de Bolsonaro, o que ele mais deseja na vida é tentar reviver aquele clima anti-PT, anti-Lula. Lula é o roubo, Lula é a miséria, Lula é isso, Lula é aquilo, o PT também. Então, vamos tapar os olhos, o ouvido, o nariz, vamos nos abster no segundo turno e deixar ele ganhar. Você acha que é possível ter de novo, um repeteco desse clima? Ô, Mário, eu acho que não é possível pelos fatos, inclusive, que aconteceram. Você imagine se em algum momento dos últimos 20 anos do Brasil, um filho do Lula
tivesse comprado uma casa de 10 milhões de reais em Brasília. Tivesse comprado e assumido, comprei, paguei, está aqui, ou vou pagar. Imagine o que teria sido no Brasil se um dos filhos do presidente Lula tivesse comprado uma casa de 10 milhões. Inventaram muitas mentiras ao longo dos anos, inclusive que ele era dono da Oi, ou sócio da Oi, que ele era dono da Friboi, ou sócio da Friboi, mas muitas calúnias e mentiras foram inventadas. Mas imagine se, de fato, o filho do Lula tivesse comprado uma casa de 10 milhões de reais, sem nunca ter sido empresário, aliás, só ter ocupado cargo público na vida. Você imagine o que seria. Então, eu acho que isso não é possível. Está aí o ministro do Meio Ambiente tendo que responder, inclusive em processo que os Estados Unidos estão dizendo que vai abrir de apuração da exportação ilegal de madeira. Isso tudo vai fazendo as relações com coisa errada. Ou você imagine se o Lula, quando tivesse deputado, ou algum parente do Lula, tivesse feito a divisão de dinheiro dos seus assessores, a chamada rachadinha. Então, pelos fatos ocorridos, esse paralelo não vai ser possível retornar. Assim como também eu acho que não é possível, você pode até contar mentiras novas, mas a mesma mentira, novamente, o povo já não acredita mais. Então, acho pouco provável, e eu diria que, Mário, nessa análise, eu separaria o joio do trigo. Eu até conversei com pessoas da área empresarial na sexta-feira que me disseram assim: governador, em São Paulo, tem pessoas, grupos de amigos assim, que normalmente formam um grupo de zap ou que saem para jantar. Em 2018, 9 de 10 diziam que não votariam, nesse raciocínio que você esboçou aí do PT, de jeito nenhum, votaria em qualquer um. E essa semana a pessoa me dizia, eu estive em São Paulo, dos 10, 7 já diziam que vão votar em Lula, se necessário for, para derrotar esse governo que está aí. Então, as pessoas que têm bom senso, que estão preocupadas com seus negócios, as pessoas que estão preocupadas com suas famílias, as pessoas que estão preocupadas com o país, independente se são classe média, empresários ou trabalhadores, essas pessoas vão rejeitar de forma veemente esse governo nas próximas eleições. Disso eu não tenho a menor dúvida, porque o Brasil não vai cair na insanidade e está sofrendo muito, o povo pobre está sofrendo. Mas, Mário, eu queria dizer que uma parcela, infelizmente, eu não sei quantos por cento será, uma parcela continuará reafirmando apoio a esse presidente. Eu classifico sempre como seguidores de uma seita, mas são pessoas que originalmente, mesmo antes dele, já tinham um ódio, e não é do PT. Essas pessoas têm um ódio dos pobres. O Brasil é um país muito desigual. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Então, essas pessoas não odeiam o PT, não odeiam o Lula, elas odeiam os pobres. Elas não gostam criticam programas como o Bolsa Família, mas são a favor de programas de subsídio para gente rica. Essas pessoas odeiam quando os filhos de pobre vão para a universidade. Essas pessoas odeiam sentar num avião do lado de uma pessoa pobre. Se elas pudessem ter avião a jato para andar sozinhas ou só com gente rica, elas escolheriam isso. Então, infelizmente, uma parcela, graças a Deus, muito pequena da sociedade brasileira, tem uma herança escravocrata, carrega uma herança escravocrata grande, tem ódio porque se regulou o trabalho de empregada doméstica, porque se criou limite de exploração de jornada de trabalho para empregado doméstico. Então, é o que eu chamo, o Brasil tem uma herança escravocrata muito forte. E é esse sentimento que ajuda a alinhar esse público apoiador desse cidadão aí que está destruindo o Brasil. Então, eu diria que as pessoas racionais, repito, aquelas verdadeiramente religiosas, aquelas que, independente de sua posição ou opção política, estão preocupados com suas famílias, seu negócio e com o país, eles vão, de fato, buscar uma alternativa eleitoral
ano que vem e vão negar, sob qualquer hipótese, a recondução desse presidente, porque o país não aguenta mais sofrer, não aguenta mais desemprego, não aguenta mais pobreza. Ele está destruindo o Brasil sob todos os aspectos. A imagem do Brasil nunca foi tão ruim no cenário internacional. E toda semana continua fazendo provocação. A semana passada, mas não sei se você viu, o embaixador da China teve que, mais uma vez, responder ao Ministério da Saúde, que fez uma postagem dizendo que os insumos vêm do exterior e sequer citavam a China. E o embaixador voltou a relembrar que todos os insumos que o Brasil está fabricando vacina vêm da China. Então, eles são assim, infelizmente, a estratégia é reafirmar, reaglutinar a seita de seguidores, é cada vez mais falar mais absurdo, se comportar de forma mais absurda para manter fiel esses seguidores. Diga aí, Zé. Governador, estou lendo aqui, o secretário de Saúde fala sobre a possibilidade de fechar fábrica de cervejas na Bahia. Aumento de internações e novos casos preocupa gestores da saúde. O senhor tomou conhecimento disso, governador? Não. Essa declaração não tomei conhecimento, nem concordo com ela. Não há análise de fechar a fábrica de cerveja no estado da Bahia. Isso nunca foi cogitado e não está em cogitação, até porque isso não tem eficácia alguma no combate à pandemia, porque a primeira que a cerveja não é a única e necessariamente para muitas pessoas não é a principal bebida. Para muitos, inclusive, a cachaça destilada é a principal bebida, seja ela no formato que for. Então, não há essa hipótese, eu não estou cogitando isso. O que nós fizemos é ligar a sirene de alerta, reduzir o toque de recolher no próximo final de semana e suspender a venda de bebida alcoólica sexta, sábado e domingo. Isso vale para todas as cidades da Bahia, não só para a região metropolitana. Nós vamos ajustar o decreto. Todas as cidades da Bahia terão suspensão, porque está todo mundo muito acima de 80%, algumas cidades acima de 90% de lei de ocupação. Na maioria das cidades, os casos estão muito altos. Então, e nós queremos pedir a ajuda de todos. Nós precisamos fazer uma corrente do bem, uma corrente da consciência. Então, eu sou comerciante, eu quero manter a minha loja aberta, então eu vou ajudar. Na minha loja não vai entrar ninguém sem máscara. Se for entrar, eu vou pedir para botar máscara, por favor, e manter a higienização e manter o controle. Eu entendo que quem é dono de bar, de restaurante, tem um decreto municipal, diz que é 50% no máximo, então vamos seguir o decreto, 50% no máximo, vamos evitar música, porque música associada com bebida gera aglomeração, as pessoas se aproximam. O álcool, ele, graças a Deus, para quem gosta de beber, ele alegra as pessoas, ele torna as pessoas mais corajosas. O álcool é responsável, às vezes, também por muita morte no trânsito, porque as pessoas ficam mais corajosas, querem ser Ayrton Senna no volante, por isso morre muita gente em acidente. Se tem um lado bom de deixar as pessoas mais relaxadas, mais alegres, mas infelizmente tem o lado ruim, quando a pessoa exagera, as pessoas ficam mais valentes. E o álcool, eu diria, gera nas pessoas um sentimento de encorajamento, e ninguém bebe de máscara, as pessoas tiram a máscara, se aproximam, se beijam, se abraçam. Como diz o ditado, né, Mário, o bebo cospe mais, né? Você começa a ficar mais relaxado, começa a emitir mais saliva. Então, nós vamos fazer esse alerta, mas não há hipótese de fechar a fábrica, não. Agora, governador, fale um pouquinho sobre possibilidade de volta às aulas presenciais. Mário, nós estamos trabalhando firmemente para isso. Eu estou ansioso, angustiado, porque tive até uma reunião na quinta-feira com a Unicef. Estamos preocupados pela vulnerabilidade dos nossos jovens, principalmente da periferia e das camadas mais populares. Eles precisam voltar às aulas. É evidente que a volta às aulas tem que ser num patamar de contaminação menor do que nós estamos. Eu vi vários anúncios de escolas que abriram, fecharam de novo na quinta, na sexta, escolas particulares, inclusive,
porque não tem jeito, com a quantidade de gente contaminada, na hora que você forma uma sala de aula, com esse nível de contaminação, vai contaminar. Se as crianças, graças a Deus, não têm maior impacto para a sua saúde, pelo menos na esmagadora maioria, os casos em crianças não se mostraram até aqui, eu espero que não aconteça, casos graves de forma generalizada, tem situações pontuais no mundo inteiro, mas não houve ainda uma cepa, e eu espero que não haja, de agressividade com crianças. Tem muitas crianças complicadas, mas estatisticamente são casos considerados aí pela ciência irrelevantes do ponto de vista estatístico. Mas a nossa preocupação é porque juntou, vai contaminar, mas a criança leva para casa, leva para os pais, e infelizmente tem gente morrendo de 30 anos, de 40 anos, que ainda não chegou a hora de ser vacinado. Então, nós queremos voltar às aulas presenciais, mas precisamos reduzir o número de contaminados. A questão, Mário, não é só leito de UTI, a questão é o número de contaminados está alto demais, a reprodução do vírus está muito grande e qualquer aglomeração que se faça nesse momento gera mais contaminação. É por isso que nós já restringimos o final de semana, porque, e aí eu quero fazer um alerta. Por que, governador, a gente está restringindo o final de semana? Para que todos não tenham que pagar um preço alto desnecessariamente, seja as pessoas que são ambulantes, que sobrevivem vendendo suas mercadorias, seja os comerciantes de shopping, os comerciantes de rua. Ao tomar medidas mais duras, todos pagam preço. E a maioria, ou muitos, não fizeram nada para isso, tem lá seu comércio, está organizadinho, fiscaliza quem entra de máscara, tem álcool, higieniza tudo. Aí, por causa do comportamento de alguns, todos vão pagar um preço alto. Então, nós resolvemos aprofundar esse foco na reunião com os prefeitos que nós fizemos aí na semana passada, inclusive no sábado. Eu pedi que todos os prefeitos usem os meios de comunicação, falem muito, é preciso disputar essa comunicação, essa narrativa, essa consciência da população, para que as pessoas não achem que os Estados Unidos é aqui, porque estão tirando máscara lá, ele pode tirar máscara aqui. Eu vou repetir, lá eles conseguiram tirar o presidente da República e botar alguém responsável na cadeira de presidente. Aqui nós não conseguimos ainda, então, por enquanto, nós temos que usar máscara aí até chegar a vacina, e eu espero que não precise chegar o ano que vem para tirar o presidente e a gente possa se livrar do vírus antes disso. Governador, há pouco tempo eu vi aqui na rádio, inclusive, um comercial aí do governo do estado, porque a gente vê toda hora assim, grupos pedindo, nós merecemos, nós precisamos de vacina. Eu concordo, eu acho que, aliás, na democracia todo mundo tem que lutar, né, pela sua vida, pela sua importância do seu trabalho. Mas o que eu achei interessante nesse comercial, eu achava o seguinte, rapaz, não é um problema da prioridade ser dada a um grupo ou não dada. O problema é não ter vacina, rapaz. Se tiver vacina, o comércio todo abre. Tá dado o exemplo dos Estados Unidos. Nova York está abertíssima nos parques, as lojas, a vida começou de novo. E outras áreas dos Estados Unidos, enquanto não tiver vacina, não tem conversa. Israel, a mesma coisa. Agora, falar Israel, eu só me lembro daquele spray lá do pessoal que foi ver, mas deixa para lá. Já que o tempo da gente, infelizmente, está acabando... Tem o spray, tem o ozônio, né, Mário? Hein? E o ozônio? Tem o ozônio também. Aquele ozônio era via furico. Zé Eduardo. Ai, governador. É só lhe desejar boa sorte aí, né? Temos vacina suficiente para essa semana, governador? Temos vacina suficiente para o povo do interior que está na rede agora? Está sendo da segunda dose, a chamada D2, né? Que é a vacina da segunda dose. Vacina de primeira dose, infelizmente, nós não temos ainda para ampliar a vacinação. Mas, Mário, o raciocínio que você ia fazer, eu concordo com você. Eu não sou a favor dessa segmentação excessiva que se fez de categorização da aplicação da vacina. O vírus tem um comportamento muito claro.
depois de um ano, a ciência não aprendeu tudo, mas aprendeu muita coisa com o vírus. E uma das coisas que hoje são fatos, não são hipóteses, é que o vírus é mais agressivo numa relação direta com a idade, ou seja, quanto mais a pessoa foi idosa, mais o vírus tinha agressividade, e o vírus tinha uma relação muito direta com doenças outras, as chamadas comorbidades. Então, o vírus cria uma correlação direta entre essas duas coisas, idade e doenças, outras doenças que as pessoas tinham. Então, esses dois grupos, pessoas que têm outras doenças ou pela idade, isso é fato, e eu sou a favor que a prioridade fosse basicamente essa, com a escolha de 1 ou 2 ou 3 grupos para serem vacinados, grupos mais expostos. Na hora que você começa a discutir e debater por categorias, eu acho que você começa a vacinar quem, em tese, corre risco de vida muito menor e deixar sem vacinar pessoas que estão correndo risco de vida maior. Então, quando você começa a vacinar por categoria profissional pessoas de 40 anos, você está deixando de vacinar quem tem 59, quem tem 58, 57, e que corre, estatisticamente comprovado, risco maior do que quem tem 30, quem tem 40. Então, eu também, como você, eu tenho uma posição muito relativa e crítica desse excesso de pleitos de corporação, de categorias para serem incluídas na vacinação. Eu preferiria e prefiro, minha posição pessoal é essa, não sou eu que decido isso sozinho, mas eu prefiro, minha opinião é que deveríamos avançar com foco nas pessoas que têm doenças e por idade. Esse é o critério mais objetivo, mais justo, e que tem uma relação direta com os dados científicos de contaminação e de morte, ou seja, morrem mais as pessoas que têm doenças e morrem mais as pessoas idosas, portanto, esses são os 2 grupos principais para terem prioridade de vacinação. Muito bem, governador, muito obrigado. Zé Eduardo. Um abraço, governador, muito obrigado de verdade. E fica aí, máscara, álcool gel, porque só assim a gente pode ficar longe dessa bendita Covid-19. Rezar para que a vacina chegue, a Sputnik. Vamos rezar pela Sputnik aí 24 horas, é isso aí que eu faço. É isso que eu estou fazendo, mas, Zé Eduardo e Mário, eu quero mais uma vez, além de toda a ajuda que vocês têm nos dado, essa semana pedir uma ajuda, e pedir diretamente àqueles que têm atividade produtiva, ou seja, o cara que é empresário do comércio, empresário do serviço, o cara que tem um táxi, tem um Uber, a pessoa que tem uma loja, que trabalha numa indústria, todo mundo, nós podemos formar um mutirão do bem, nos ajude. Vamos fazer uma corrente da disciplina. O que diferencia países orientais, como a China, a Coreia e outros, por terem se livrado do vírus e ter tido tão poucas mortes, foi basicamente a disciplina, a consciência. Então, podemos fazer uma corrente do bem, todo mundo não precisa fechar as coisas se todo mundo fizer a coisa certa e minimizar a contaminação. Então, e o inverso é verdadeiro, se todo mundo esculhambar, tiver todo mundo nas lojas sem máscara, os bares lotados, os paredões acontecendo, seja em classe média ou em bairro popular, aí, infelizmente, a tragédia vai ser ainda pior. Mas eu conto aí com a consciência do povo baiano e quero renovar aqui meu pedido para vocês dois, para toda a imprensa, porque eu acredito naquela tese, viu? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é preciso repetir várias vezes para as pessoas tomarem consciência que, infelizmente, nós não estamos na mesma situação dos Estados Unidos, porque lá, além de trocar o presidente da República, eles já se vacinaram. Aqui, nem uma coisa, nem outra. Então, vamos seguir usando máscara até a gente conseguir a liberação da vacina. Se conseguir, eu tenho essa mensagem extraordinária para o povo baiano, que até final de julho nós teríamos aí, no mínimo, 8 milhões de baianos imunizados, caminhando para 10 milhões com esse conta-gota aí da vacina federal, mas nós chegaremos aí a quase 10 milhões de baianos até final de julho, se a gente liberar a Sputnik e tenho fé em Deus que a gente consiga liberar o mais rápido possível. Valeu, governador, um abração para você. Um abraço. Zé Eduardo aqui mandando também um abração, né, Zé? Um abraço, governador, tudo de bom, viu? E tá aí
Não vai fechar a fábrica de cerveja coisíssima alguma, tem emprego para todo mundo, Isso é minha mesmo gente. que tirar o sofá para namorar, a filha não namorar. Pelo amor de Deus. Isso, pai. Isso era coisa de Abraão Brito, quando a filha dele estava exagerando no namoro. Vai matar Abraão de raiva. Tchau, pessoal.